E aí, meu irmão, tudo bem? Cara, você já pensou como a gratidão é algo importante para Deus? E o outro lado também, como a murmuração ofende o Senhor? Deixa eu compartilhar algo aqui com você. Salmo 106, olha o que a palavra de Deus nos diz, falando a respeito de algumas características que nós identificamos em Deus. E olha o que Salmo 106 fala pra gente. A partir do versículo 6 diz assim, ó. Pecamos como os nossos antepassados, fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às suas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do seu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que os odiavam. Das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Esse salmo ele está fazendo uma referência para Números 11, além de umas outras passagens, mas especialmente Números 11. O povo já estava sendo suprido por Deus naquele tempo, né? Deus já estava mandando maná, já estava alimentando o povo, fazendo tantas coisas pelo povo. E aí, quando eles estavam sendo alimentados, eles começam a se lembrar e dizer, meu Deus, ai, porque lá no Egito a gente comia carne. Poxa, que tempo bom que era. E a palavra diz que Deus, ele falou assim, então tá, vocês querem carne? Então eu vou dar carne para vocês. Eu vou dar tanta carne que vocês vão comer só um dia. Vocês vão comer 2, 4, 5, 10, até, literalmente ele diz isso, até que saia carne pelos narizes de vocês e vocês tenham nojo de tanto comer carne. E eu sempre falo assim, muito pior do que você pedir algo para Deus e ele não te dá, é você insistir tanto com Deus que ele te dá aquilo que você pediu. Mas você não vence, você vence ele pelo cansaço, sabe? Ao ponto dele te dar com raiva. E ali, Números 11 vai dizer que Deus se irou com o povo por causa da murmuração deles. Então esse lugar que a gente vê aqui em Salmo 106, esse lugar de ingratidão, sabe? Onde o povo ele se rebela e começa a murmurar contra Deus, reclamando, e sabe, não se lembrando, ele ira o Senhor de uma maneira muito profunda. E a gente começa a entender um pouquinho mais do coração de Deus e do quanto é importante a gratidão para com o Senhor, do quanto ele valoriza isso e quanto o inverso, que é a murmuração e a reclamação, o se esquecer daquilo que ele havia feito, daquilo que o Senhor já fez, quanto isso ofende o Senhor. Isso ofende profundamente o Senhor. Agora é importante a gente entender o seguinte, que o Senhor ele nunca vai te pedir para ir a lugares onde ele já não tenha ido. E ele nunca vai te pedir para ser alguém que ele já não seja. Ele nunca vai exigir ou pedir de você uma característica, um caráter que já não seja proveniente dele mesmo, que ele mesmo já não tenha como parte do seu próprio caráter essas características. Ele vai pedir sempre para nós para que nós sejamos parecidos com ele. Por exemplo, olha só, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19, a referência falando a respeito de Jesus vai dizer, porque ele nos amou primeiro é que nós temos a condição de amá-lo. Ou seja, antes mesmo que nós o conhecêssemos, ele já nos amou. Ou seja, ele foi antes de nós. E ele foi quem gerou o primeiro amor para que então nós tivéssemos a condição de amá-lo. Ele nos amou primeiro. Depois ele vai dizer também no livro de Hebreus, capítulo 2, capítulo 5 também, que ele se submeteu a todo tipo de tentação. Ele foi submetido a todo tipo de tentação. E por isso ele tem autoridade para nos consolar, para consolar aqueles que o seguem, porque ele primeiro foi submetido a essas tentações. E porque ele venceu todas elas, porque ele não tendo pecado
ou caído em nenhuma dessas tentações, ele tem autoridade também agora para consolar aqueles que passam pelas tentações. Então ele foi quem fez o caminho antes, para que agora a gente tivesse a condição de poder vencer e superar as tentações e as dificuldades. Ele fez o caminho antes de nós. Ele está pedindo da gente algo que ele já passou, algo que ele já venceu, características dele mesmo. A gente vai ver também em Mateus 11 e em Hebreus 4:15 que ele também passou por esse processo e ele diz assim: aprendam a ser como eu. Em Mateus 11:29, ele vai dizer: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Carreguem sobre si o meu jugo, que é suave e leve, e aprendam comigo, aprendam a ser como eu. Porque eu passei por todas essas situações e eu posso ensinar através do meu caráter, através da minha identidade, eu consigo ensinar vocês. Então aprendam de mim, aprendam a ser como eu. A gente vê nesses pontos as características a respeito do nosso Senhor. E nós podemos aprender com Ele porque Ele fez o caminho antes de nós. Ele nos manda a não murmurar e a ser gratos, para que nós sejamos parecidos com Ele, porque Ele foi quem fez o caminho antes de nós. São características do Senhor que Ele quer nos ensinar a ser exatamente como Ele. Olha só, a gente vê em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 15, a gente vai ver a história de Elias. Elias havia sido um grande profeta do Senhor, um homem que foi uma referência do ministério profético. Ele marcou o ministério profético praticamente. A história de Elias é muito profunda e o relacionamento que ele tinha com Deus era muito profundo. Mas aí a gente vê na história, depois dele ter vencido e matado 400 profetas de Baal, ele entra numa depressão profunda depois de receber uma mensagem, né, de Jezabel. Ele recebe uma mensagem, aquilo ali leva ele a um lugar de profunda depressão, de profundo medo, ao ponto dele fugir, se esconder numa caverna e pedir pela morte para Deus. E ali nesse versículo que eu estou te falando, versículo 15, do capítulo 19 de 1 Reis, Deus vai dar as últimas missões para ele. Deus coloca para ele 3 missões. Fala, olha, então, antes que você termine o teu ministério, você vai precisar fazer essas 3 coisas. Então ele precisava ungir 2 reis e ele precisava estabelecer o seu sucessor, que seria Eliseu. Das 3 missões que ele recebeu, ele só terminou uma delas, só uma ele cumpriu. As outras 2, elas foram cumpridas por Eliseu, que aí você vai ver em 2 Reis, capítulo 8, versículo 13, e em 2 Reis, capítulo 9, versículo 6. Você vai ver Eliseu cumprindo as 2 últimas missões que Deus havia dado para Elias e que Elias não completou. Então, do ponto de vista nossos, seres humanos, e graças a Deus que nós não somos Deus, que nós não entramos nesse lugar de julgadores dos homens de Deus, se fôssemos nós, provavelmente a gente iria olhar para a carreira de Elias com mácula na carreira dele, pensando, puxa, ele completou apenas uma das 3 missões finais que eu dei para ele. A gente, como chefe, às vezes, quando tem um colaborador que a gente pede antes dele sair, né? A gente fala, olha, então antes que você termine a sua missão aqui na empresa, eu preciso que você termine essas tarefas aqui. Você passe essas tarefas, você complete isso tudo, para que então você possa sair e para que a gente fique em paz nesse momento final da sua carreira aqui na empresa. E se essa pessoa sai e ela completa só uma das 3 tarefas que a gente deu, como é que a gente vai olhar para esse funcionário, esse colaborador? A gente vai pensar, poxa, começou tão bem e terminou tão mal. Né? E a gente muitas vezes vai perder a honra com relação a esse funcionário. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Elias. Ele não completou a carreira total dele. Agora, olha o que acontece. Lá em Mateus capítulo 17, você vai ver o que acontece. No momento em que Jesus,
que era a plenitude dos tempos, era a plenitude, era a manifestação do plano de Deus para a redenção do homem. Aquilo que foi profetizado pelos profetas, aquilo que foi profetizado durante tantos e tantos anos. Agora estava ali, se manifestando em carne, o plano de redenção do homem enviado por Deus, estabelecido por Deus, o plano total de Deus na terra está ali. E ele tem, ali no Monte da Transfiguração, ele tem um encontro com dois homens. E esses homens são Moisés e quem que está ali sendo honrado por Deus, mesmo não tendo completado a missão totalmente como a gente esperava ou como a gente imaginava, quem que está ali sendo honrado por Deus naquele momento tão tremendo e tão especial? Quem era? Elias. Deus não se esqueceu de Elias. Deus não encerrou a carreira de Elias por baixo. Elias, ele é honrado no final da sua vida. Depois da sua morte, ele é honrado. Depois de ele ter sido levado aos céus por uma carruagem de fogo, ainda assim Deus o honra e o coloca no lugar de honra, no momento em que ele, junto com Moisés e Jesus, tem aquele momento tão especial, o momento da transfiguração. Então você vê que o Senhor espera de nós uma postura de gratidão e de honra, porque o Senhor tem uma postura de honra, porque o Senhor não se esquece dos seus amigos, porque o Senhor não abandona os seus amigos. Veja Jesus quando ele tem um encontro com Pedro, lá no final da carreira dele também, Pedro havia abandonado, havia deixado o ministério, havia se cansado e falado, olha, realmente isso aqui não é para mim, não tem como. Jesus vai atrás de Pedro. Mesmo Pedro tendo negado ele, tendo deixado, abandonado ele, Jesus vai atrás e fala, Pedro, o que você tem, Pedro? Qual é o nível de amor que você tem por mim? E Pedro fala, olha, esse aqui é o nível de amor que eu tenho por você. Você sabe que eu te abandonei, você sabe que eu te deixei para trás quando você mais precisou de mim, Jesus. Esse aqui é o nível de amor que eu tenho por você. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, com isso que você tem, não importa aonde que você caiu aqui no meio da tua carreira, ainda assim eu honro você, eu amo você e eu acredito em você. Eu não me esqueci que eu te chamei, eu não me esqueci do que você já fez até aqui e eu ainda tenho um plano sobre você. Então volta, vamos continuar, continua de onde você parou. Nós vamos continuar a carreira, apacenta as minhas ovelhas. Talvez a gente na condição de chefe ou na condição até de paternidade sobre alguém, a gente iria questionar, a gente iria colocar em xeque, a gente iria colocar de gancho no banco para ver se realmente Pedro tinha ainda condições de voltar, mas Jesus imediatamente restaura ele e fala, olha, continua daqui, continua onde você parou. E isso levou Pedro a um lugar muito grande no ministério e no chamado de Deus, ao ponto de morrer por Jesus, daquele amor que ele achou que ele tinha condições do passado e que ele entendeu que ele realmente não tinha, mas ele foi até o final. E quando a palavra fala a respeito de como ele completou a carreira dele, ele completou a carreira do jeito que Jesus predisse e do jeito que ele sonhava, entregando sua vida por Jesus. Então, Deus, ele é um Deus que não se esquece. Por isso ele chama a gente para ter essa mesma característica, porque ele não se esquece. Olha só, Salmo 89, desculpa. Salmo capítulo 89, a partir do versículo 30. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha aliança. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas que fiz com os meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, fiel testemunha no céu. Olha o que Deus está falando, olha, por mais que os seus filhos, a sua descendência no futuro, por mais que a sua descendência ela
abandone os meus caminhos, ela abandone a minha lei, por mais que ela viole os meus decretos, por mais que ela deixe de obedecer os meus mandamentos à sua descendência, ainda assim eu a castigarei, eu a punirei, mas eu não a afastarei da minha presença, porque um dia eu fiz uma promessa ao meu amigo. Porque um dia eu prometi ao meu amigo Davi, eu não abrirei mão daquilo que eu prometi para o meu amigo. Deus, ele não se esquece. Deus, ele não abandona aqueles que estiveram com ele, os seus amigos, ele não esquece dos seus amigos. Essa é uma característica do caráter de Deus. Ele não se esquece. Por isso ele é tão firme, por isso ele leva em conta tanto a nossa gratidão, o nosso não se esquecer daquilo que ele já fez. Porque isso é uma característica dele. Olha só como isso é importante e profundo. A murmuração, ela é um fruto da falta de gratidão, de se esquecer daquilo que ele já fez. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos daquilo que está acontecendo, das nossas circunstâncias, não que a gente precise se acomodar, é diferente. Agora, quando a gente reclama, quando a gente murmura, a gente tem posturas muito parecidas com as posturas do povo hebreu, que foi exatamente o que acendeu a ira de Deus. Deus estava falando, olha, eu tirei vocês de uma situação de escravidão, eu tenho conduzido vocês por esse deserto, eu tenho alimentado vocês, eu tenho colocado nuvens sobre a cabeça de vocês durante o dia, tenho colocado uma coluna de fogo para vocês durante a noite, para que vocês possam continuar caminhando, para que vocês estejam seguros. E ainda assim vocês reclamam, vocês se esqueceram do que eu fiz, vocês abandonaram aquilo que eu fiz, vocês se esqueceram da minha bondade por vocês, do quão bom eu fui com vocês depois de todos esses anos reclamando num lugar de escravidão, vocês se esqueceram. Por isso que a ira do Senhor se levantou contra eles. E por isso que ela se levanta contra nós, quando nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez. Quantas coisas o Senhor já fez por você? Quantas coisas o Senhor ele já fez na sua vida que você precisa se lembrar? Talvez você esteja num processo de esquecimento, de murmuração, de ingratidão, se esquecendo daquilo que o Senhor fez por você. E isso nos leva a um processo contínuo de ingratidão, de reclamação, de murmuração. E isso vai acendendo a ira do Senhor contra nós. Esse processo ele vai nos afastando cada vez mais da graça de Deus e do favor de Deus sobre nós. Agora o caminho inverso é verdadeiro. Quanto mais nós nos lembramos, quanto mais nós somos gratos e contentes com aquilo que o Senhor já fez, isso vai nos levando por um caminho de gratidão e de paixão pelo Senhor. E isso vai nos aproximando do favor do Senhor. Vai nos levando a um lugar de maior profundidade de relacionamento com Ele, de gratidão com Ele. E isso nos aproxima do Senhor. A gratidão é a memória do coração, já diz um grande pregador. A gratidão é a memória do coração. Então, quanto mais gratos nós somos, mais nós nos lembramos e mais nós nos lembramos da bondade do Senhor, e essa bondade do Senhor aviva em nós o amor e a paixão por Ele. Agora, olha, Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 34. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou a ele, sua mulher, os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o senhor entregou-o aos torturadores até que ele pagasse tudo o que devia. Olha o que essa palavra de Mateus está dizendo. Isso é Jesus contando essa parábola, essa história para os seus servos, para os seus apóstolos, para os seus discípulos e para o povo. E olha o que eu identifico nisso aqui. O problema não foi somente ele não ter perdoado a dívida. O problema foi que ele conheceu a misericórdia, ele conheceu o caráter do seu rei. E ele não foi capaz de agir de acordo com o caráter do rei. Ele não foi capaz de agir de acordo com a graça que ele recebeu. Ele não foi capaz de agir de acordo com o caráter que ele conheceu do seu rei. E porque ele não agiu de acordo com a graça que ele recebeu, com a misericórdia que ele recebeu, porque ele não agiu de acordo com o caráter do rei que ele conheceu e o rei que o perdoou, por causa disso ele precisou receber punição por causa daquilo. Então, quando você conhece o caráter do seu rei e você não é capaz de agir de acordo com o caráter e com a misericórdia e a porção que você recebeu do seu rei, porque o seu rei é bom, porque o seu rei é misericordioso, porque o seu rei perdoa, porque o seu rei se lembra, e você não é capaz de agir de acordo com a postura e com o caráter do seu rei, então você acaba sendo digno de punição. Você acaba sendo digno de julgamento, porque você não agiu de acordo com a graça que você recebeu. Por isso que o perdão é tão importante. Por isso que Jesus fala tanto a respeito do perdão, que nós sejamos perdoados de acordo com a maneira que nós perdoamos. Por quê? Porque se eu reconheço o perdão que eu recebi, eu preciso agir de acordo com o perdão que eu recebi. A quem muito foi perdoado, muito ama, porque reconhece o nível do perdão que recebeu, e porque reconhece esse nível de perdão que recebeu, então eu tenho condição e eu preciso agir de acordo, não é mais agora uma opção, eu preciso agir de acordo com a graça que eu recebi. E se eu não ajo de acordo, então eu sou digno de julgamento. Olha como isso é sério. É por isso que quando o Senhor nos leva a esse lugar onde nós entendemos o perdão, a graça, tudo que o Senhor deu para nós e a gente não age de acordo, a gente murmura, a gente reclama, a gente não perdoa, a gente está desprezando o caráter do nosso rei. E isso é muito sério. Por isso que a questão da murmuração, da falta de gratidão, da falta de perdão, ela não é uma opção para a gente. Ela é uma resposta necessária que a gente precisa dar. Porque se você recebeu graça, você precisa responder com graça. Se você recebeu perdão, você precisa responder com perdão. Se você recebeu tanta gratidão, se você recebeu tantas coisas de Deus, você precisa responder com gratidão. Você precisa se lembrar porque Ele se lembra. Porque é caráter do Senhor de se lembrar dos seus amigos. E isso precisa fazer parte do nosso caráter. Nos lembrar também do Senhor e da sua bondade. Agora já não é mais questão de opção. Agora é necessidade de uma resposta. Nós precisamos responder ao Senhor. Porque Ele nos amou, porque Ele nos deu primeiro. Nós precisamos, é questão de necessidade, nós precisamos responder. Você precisa responder. Agora, a sua murmuração já não é mais questão de simplesmente um descontentamento. Agora é questão de honra, é questão de resposta àquilo que você recebeu. E isso é digno, sim, de julgamento, porque o Senhor está observando. E foi o que aconteceu com esse povo. Foi a resposta de Deus para Elias. Foi a resposta de um rei para o seu servo que não perdoou. Olha como isso é sério e como isso é importante. E a minha oração nesse dia para você, pela sua vida,
é para que você primeiro, você se lembre, você entenda que a murmuração não pode ter espaço na sua vida, a reclamação não pode ter espaço. Mas a gratidão e o contentamento precisam ser parte da sua natureza, precisam ser parte do seu caráter. Você precisa se arrepender se até aqui você estava murmurando e reclamando das coisas da sua vida e não se lembrando daquilo que o Senhor já fez. É uma questão de honra, é uma questão de caráter. Você precisa se lembrar. E que você também possa se lembrar e saber que o Senhor, por mais que talvez a tua história te conduziu a um lugar de sequidão, de aridez, de deserto, você possa também se lembrar de que o Senhor, ele não se esquece das suas bondades, ele não se esquece dos seus amigos. E se talvez em algum momento hoje você está caminhando num lugar de sequidão e de aridez, lembre-se que o Senhor se lembra dos seus amigos. O Senhor não se esquece daquilo que ele prometeu. E o Senhor não se esquece dos seus amigos. Ele não se esquece de tudo que você já fez pelo seu chamado, pelo seu ministério. Em nome do Senhor, ele não se esquece de tudo que os seus amigos fizeram por ele. E certamente as promessas que o Senhor fez para você, elas vão se cumprir. Ele vai completar a boa obra na sua vida, porque aquele que prometeu, ele é fiel para guardar aquilo que prometeu até o final. E ele vai cumprir com todas as promessas sobre você, desde que você esteja num lugar de honra e de gratidão ao Senhor, de contentamento, porque o Senhor, ele certamente se lembra. Então lembre-se, seja grato, agradeça, seja feliz com aquilo que o Senhor já fez sobre você e responda à bondade do Senhor, sendo grato, sendo feliz, perdoando, amando e tendo sempre uma resposta de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa edificar o seu coração e muito mais transformar o seu caráter, transformar a sua visão a respeito das coisas do Senhor, para que você nunca mais reclame, nunca mais murmure e que isso seja parte do seu caráter. É muito mais do que só um momento. Ela é parte do seu caráter, passa a ser parte do seu caráter, é uma questão de honra. Você não murmura, você não reclama, você não retém perdão mais, porque o Senhor fez tudo antes para que o caráter dele fosse conhecido e para que nós pudéssemos nos tornar iguais a ele. Em nome de Jesus, Deus te abençoe muito nesse dia.